Boa noite a todos e a todas. Então, a gente vai abrir a sessão de comunicação intitulada Revisão Acadêmica e Editorial, Especificidades e Desafios, aqui do 7º Fórum Nacional de Revisão de Textos. A apresentação vai ser Roberto da Costa, intitulada A Revisão Textual no Manual de Produção Editorial do INCAPER, um recorte analítico de suas diretrizes. Eu aproveito também para dizer que cada apresentadora vai ter 10 minutos para desenvolver o seu tema, para que a gente possa ter tempo, após as apresentações, para debate, perguntas de quem está acompanhando a gente online. Tá bom, Marcos? Então, se você puder observar os 10 minutos, eu vou te dando sinal, 5 minutos, 2 minutos, e aí a gente encerra. Tá certo? Obrigada. Bom, então vamos começar, né? Bom, pessoal, boa noite para todas, né, que estão aqui, para todos que estão online conosco. É uma grande satisfação voltar ao Fórum de Revisão de Textos, né? Eu tive a oportunidade de participar presencialmente no fórum lá em Vitória da Conquista, na Bahia, e nos outros anos não foi possível, participei de forma online, mas esse ano, novamente, eu estou participando aqui presencialmente. Então, uma satisfação muito grande. Meu nome é Marcos Roberto da Costa, eu sou servidor do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Nós somos um instituto de ciência, pesquisa e no Espírito Santo, né, trabalhamos basicamente com as ciências agrárias, então nós temos, além de termos pesquisadores, extensionistas, nós temos uma editora e também temos uma biblioteca, que é a biblioteca com o maior acervo, mais importante, da área de ciências agrárias no Espírito Santo. Então, nós temos já uma tradição já de longa data, inclusive esse ano o INCAPER está comemorando 70 anos de existência, então é uma instituição que já trabalha já há bastante tempo com a pesquisa, né, produção de materiais, e o nosso objetivo aqui é apresentar para vocês esse material que é uma publicação que vem preencher uma lacuna que já existia há muito tempo, né? Ou seja, o INCAPER produz materiais voltados para esse campo do conhecimento, ok? Nós temos vários documentos que estão, de certa forma, dispersos e que regulam, né, toda a produção editorial do INCAPER, mas nós tínhamos essa necessidade de nós produzirmos um material que congregasse todo esse documento, né, todo esse conhecimento voltado para a produção editorial do INCAPER, e aí surgiu, então, essa oportunidade, e nós, durante 2 anos e meio, nós nos debruçamos, um grupo de 11 pesquisadores, nos debruçamos sobre essa temática e construímos esse material, que inclusive será lançado semana que vem. Então, aqui no fórum, em primeira mão, eu estou apresentando esse material, mas semana que vem nós teremos um outro evento em que nós vamos apresentar esse material. Comigo, nessa pesquisa específica, nesse recorte que está sendo feito, né, porque o manual ele é bem abrangente, ele tem 11 capítulos, e obviamente que esses 11 capítulos eles abordam vários temas, certo? Mas para o nosso recorte aqui, nós trabalharemos apenas 3 capítulos, perdão, que são aqueles capítulos voltados para a revisão textual. Pode ter agradado, quem tem agradado é qualquer outra. Sim, a gente, você se interessa, você está vendo tudo ali. Então, continuando aqui, pessoal, só para contextualizar, né, o INCAPER é uma instituição de geração de tecnologia, né, e além da produção dessas tecnologias, desse conhecimento, que são difundidos por meio de publicações técnicas, certo? E o nosso público-alvo é o agricultor de base familiar, correto? E, como eu disse, a instituição, nesses 70 anos, já tem uma longa tradição na parte de publicações. Ok? Bom, e aí,
qual foi o problema que nós identificamos, né? O problema é que essas diretrizes editoriais, elas estavam dispersas em diferentes documentos, né? E então havia necessidade de fazer esta unificação, não só dos documentos existentes, mas também nós incluímos novos conteúdos, né, neste manual, fizemos atualizações e novas práticas também que nós adotamos. Correto? E a solução, então, foi a criação do Manual de Produção Editorial do INCAPER, que o objetivo é ser uma ferramenta, né, que possa ser utilizada como orientação, basicamente, para os autores, para aquelas pessoas que produzem, né, todo o material publicado pelo INCAPER. Porém, além dos autores, nós também focamos nos profissionais de design, que são aqueles profissionais que produzem, que fazem toda a parte de diagramação, os revisores de textos, né, porque todo o nosso material, uma das características das publicações do INCAPER é o rigor técnico, é o rigor da sua produção editorial, então é importante também que esses profissionais sejam contemplados no manual. E toda a equipe editorial, então esse seria o público, né, que nós temos como foco nessa publicação. Então, o objetivo geral seria, então, a produção desse material e como objetivos específicos, trazer a padronização, estilo e linguagem e o papel da revisão. Esses são os objetivos desse recorte que nós estamos fazendo, tá? Não é de todo o manual. Como eu disse anteriormente, o manual tem 11 capítulos que abrange vários outros conhecimentos, né? Como, por exemplo, a questão de direitos autorais, a questão do uso de inteligência artificial, mas esses capítulos não são o nosso objeto aqui de análise. O nosso objeto aqui de análise são 3 capítulos apenas. O capítulo 5, que abrange toda a parte de preparação de originais, o capítulo 10, que é a padronização e estilo, e o capítulo 11, que trata sobre a linguagem, sobre o uso e adequação da linguagem nas nossas publicações, além de alguns tópicos de gramática e ortografia, certo? Bom, como esse material foi produzido por uma equipe de 11 autores, nós precisaríamos de uma metodologia de trabalho para fazer isso. Então, nós trabalhamos com a construção coletiva, né? Nós fazíamos reuniões online, nós fizemos mais de 150 reuniões online ao longo desses 2 anos e meio. Então, o trabalho foi um trabalho baseado no trabalho cooperativo, coletivo desses 11 autores de diferentes áreas do conhecimento. Certo? Eu estou correndo um pouquinho porque o tempo, né, foi reduzido, então, para a gente otimizar um pouquinho, eu vou pular um pouquinho aqui e ir diretamente para os resultados, porque eu já estou com o meu tempo quase se esgotando. Então, pulando aqui para os resultados, né, que nós conseguimos atingir depois desse longo tempo de trabalho, foi o seguinte: nós conseguimos fazer a sistematização das diretrizes, né, num documento, por meio desses 11 capítulos. Com isso, a gente, um dos objetivos, né, é garantir a qualidade, o rigor técnico das nossas publicações, certo? Com isso também a gente procura trabalhar a questão da padronização, do alinhamento e da identidade, como eu disse agora há pouco, né? As publicações do INCAPER, elas primam pela questão da qualidade, e o INCAPER é reconhecido, né, nacionalmente como uma instituição que produz materiais de qualidade. Então, com esse manual, a gente buscou essa questão do alinhamento e da identidade do INCAPER como uma instituição de ciência e que mantém publicações de alta qualidade. E um outro resultado foi que uma inovação é que esse manual ele será disponibilizado na versão digital em PDF e também em uma página da internet. Então, essa é uma inovação no sentido de que também os usuários poderão ter acesso lá na internet, uma página que foi construída em HTML com esse manual e com todas as instruções, enfim, com todas as orientações pertinentes, certo? Aí estão as referências e o último, enfim,
Então, muito obrigado. Eu acho que eu estou dentro do tempo, né? Tentei aqui rapidamente fazer uma explanação a respeito desse produto, né? Dessa publicação que a gente está apresentando. Eu coloco ali para vocês o e-mail da coordenação editorial do Incaper, correto? Podem entrar em contato comigo também por meio do meu telefone está ali, e eu estou colocando para vocês ali o QR Code também, para que vocês tenham acesso às nossas publicações. Todas as publicações do Incaper são gratuitas, né? Nós somos um instituto de pesquisa pública, correto? Nós recebemos dinheiro, recursos públicos, então toda a nossa produção é gratuita, é aberta, então todos podem ter acesso sem nenhum problema. Então, podem ter acesso ali ao QR Code, que vocês vão ter acesso gratuito a todas as nossas publicações. Além disso, eu vou distribuir para vocês também um marca-texto, né, que foi produzido para que vocês possam ter acesso também em primeira mão, mais uma vez, ao nosso manual. Tá ok? Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Muito interessante esse trabalho, né? Não só no Incaper, como em várias editoras, como na editora onde eu tenho o laboratório lá na UFRJ, que chama Ecoar. A gente também está nessa tentativa de fazer um manual, então a sua experiência vai me ajudar bastante. Quero então chamar a Ingrid Cruz do Nascimento, que vai apresentar um trabalho sobre os elementos constitutivos da profissão do revisor de textos acadêmicos. Então, vamos lá. Boa noite, eu me chamo Ingrid Cruz de Nascimento, sou doutora em Linguística pela UFPB, professora de Língua e Literatura Brasileira lotada na SEDUC, do estado do Ceará, e também sou revisora de textos acadêmicos. Então, eu parto desses 3 papéis sociais para apresentar um recorte da minha pesquisa de doutorado, cujo título se chama Os Elementos Constitutivos da Profissão do Revisor de Textos Acadêmicos. Então, em relação às considerações iniciais, né, essa pesquisa ela surgiu diante da necessidade de sistematização da agência do revisor textual. Eu percebi ao longo das falas, desde ontem, que todos os revisores tinham um ponto em comum, né? Começa no susto, não sabe exatamente em que se aportar, o que é que vai amparar esse trabalho. Então, esse trabalho surgiu dessa necessidade de sistematização. A pergunta de pesquisa que norteou a minha tese foi: como se caracteriza a atuação do revisor de textos como agente de política linguística? E o objetivo proposto para essa apresentação é analisar os elementos que compõem a agência do revisor textual. Então, foi uma pesquisa realizada de modo virtual, a partir de 2 questionários, inclusive algumas pessoas que estão aqui participaram da minha pesquisa, aproveito o espaço também para agradecer. Foi uma pesquisa de cunho qualitativo e interpretativista, e a análise dos dados se deu a partir da análise temática, que é uma análise que vem da área da psicologia, e ela nos ajuda a identificar os padrões temáticos que vão nos ajudar a alcançar os objetivos propostos no trabalho. Então, a parte positiva dessa metodologia de análise de dados é justamente deixar o pesquisador interpretar de fato, ter essa autonomia para interpretar de fato aquilo que é mais importante dentro do seu trabalho. O aporte teórico utilizado foram os estudos de agência em política linguística, de forma mais específica, o estudo de Isao e Baldalf, de 2012, e o de Dionísio, de 2022. Então, eu parto do passo a passo que Isao e Baldalf fazem a partir da análise da reforma da escrita chinesa. Então, o que é que eu encontrei, né, a partir dos meus dados? Que o processo de revisão de textos, ele ocorre em 3 grandes etapas. O momento da pré-revisão, que é o momento em que nós buscamos clientes ou somos indicados por colegas. É o momento que nós combinamos o prazo, enviamos o orçamento, recebemos a primeira parte do pagamento, fazemos a cópia do arquivo. O momento da revisão é aquele momento do contato de fato com o texto. Então, a iniciação é aquele momento em que nós fazemos aquela primeira leitura, primeira análise textual. A intervenção é a modificação de fato dentro do texto.
A negociação, ela está relacionada ao momento em que nós precisamos convencer o cliente de que a nossa modificação foi correta, estava correta, principalmente quando a gente fala de questões de temas sensíveis, né, de racismo, homofobia. Então, todas essas palavras que, de certa forma, carregam essa ideologia, né, esse preconceito dentro do texto, e a implementação é o momento em que o cliente, de fato, incorpora essas intervenções linguísticas que nós fizemos dentro do texto. O momento da pós-revisão é o momento que nós entregamos o trabalho para o cliente, recebemos a segunda parte do pagamento, recebemos o feedback e o texto é publicado. Esse fluxograma aqui, ele foi criado justamente para orientar, principalmente quem está no começo da graduação e quer iniciar o seu processo ali de atuação como revisor de textos. Além disso, como aporte teórico, eu parti do conceito de agência, elaborado por Dionísio. Ela diz que a agência é a capacidade de ação de indivíduos, coletividades, instituições e governos para criar, manter, modificar ou encerrar uma política ou um planejamento linguístico em interação com elementos mediadores, potencializadores ou restritivos. Então, nesse contexto, o revisor de textos é um indivíduo que contribui tanto para a cristalização da norma padrão, principalmente no contexto acadêmico, quanto contribui também para que as normas normais, a variação linguística, ela também possa se cristalizar, possa vir a ser algo cristalizado de fato na materialidade do texto. Então, em relação aos elementos potencializadores, foram identificados 3: o reconhecimento das competências do revisor por pessoas próximas e a busca pela revisão. Então, os colaboradores disseram que iniciaram nesse campo de trabalho, indicados por amigos de curso, por professores que reconheceram que essa pessoa tinha um diferencial no que dizia respeito às questões de escrita e gramática normativa. A avaliação positiva do trabalho do revisor, então, é aquele elemento que funciona como algo que potencializa, porque é o boca a boca, né? É aquele momento em que você faz um trabalho bem feito e o seu cliente indica para outras pessoas. As iniciativas acadêmicas como elemento da formação e mecanismo de incentivo ao aprendizado da atividade do revisor. Então, algumas instituições, não todas, né? E isso também já é algo que foi constatado, foi bastante discutido ao longo desse evento, que o curso de letras, embora a grande parte dos revisores sejam formados em letras português, ainda assim, esse curso não oferece tudo que seria necessário para que nós possamos atuar como revisores. E essas iniciativas, elas são de diversas ordens, né? Pode ser uma disciplina obrigatória ou optativa, podem ser cursos de extensão, eventos acadêmicos, projetos científicos, entre outros. O elemento mediador é a negociação da agência com os clientes, então, ele é constitutivo, de forma muito específica, da agência do revisor de textos, porque, por exemplo, se nós pensarmos numa política linguística top-down, que é aquela de cima para baixo, imposta pelo governo, por exemplo, quando o governo cria um acordo ortográfico, não existe negociação, né? Com o revisor, existe esse momento ali em que o cliente pode vir a questionar e a gente precisa apresentar alguma justificativa com embasamento para convencer aquele cliente a incorporar e implementar aquela intervenção no seu texto, como é o caso da revisora 42 sobre o termo autista. Ela disse assim: eu não consigo simplesmente deixar esse tipo de coisa passar. Muitas vezes gasto muito tempo, meia hora, 40 minutos, pesquisando fontes para embasar meu comentário, porque a maioria das pessoas não vê certas coisas como problemas. Em relação aos elementos restritivos, foram 3. A invisibilidade da revisão textual no curso de letras, então, ainda existe uma lacuna muito grande na formação no que diz respeito à parte específica da revisão textual. O tempo e o prazo como fator de impacto na qualidade da revisão, principalmente quando nós consideramos um contexto em que o estudante de graduação ou o que já terminou a graduação, ele está ali no começo da sua trajetória como revisor.
e isso pode afetar a qualidade do serviço, né? Inclusive, enfrentamos aqui um dilema ético e a desvalorização da revisão de textos. Então, alguns revisores acreditam, vivenciam em suas práticas de trabalho que a valorização pelos clientes tem sido desproporcional ao retorno financeiro que eles recebem. Considerações finais, eu não sei se eu estou dentro do tempo ainda, espero que sim. O revisor textual, é um agente de política linguística, visto que intervém na língua escrita e contribui para a cristalização e ou a modificação, né, dessa língua. E esses resultados contribuem de forma pioneira para evidenciar de que modo a atividade do revisor de textos acadêmicos é constituída. Como eu disse, é um recorte, né? Tem muitos outros elementos que estão envolvidos nessa atividade, mas o foco hoje era fazer essa defesa do revisor de textos como um agente de política linguística. Essas são algumas das referências que eu utilizei. Agradeço o espaço, o momento aqui de troca, e aqui estão os meus contatos. Muito obrigada. Obrigada, Ingrid. Trabalho altamente instigante, né? Como a gente ainda percebe também nos cursos de letras, essa necessidade, de fato, da gente ter disciplinas, né, que tratam mais especificamente do que é o fazer editorial. Agora eu chamo Luísa Medeiros Baldança e Rosane de Melo Santa Nicola, é assim que fala o sobrenome da professora? Nicola, para falar sobre revisão acadêmica e formação do revisor, aprendizagens em projeto editorial interdisciplinar. Então, muito boa noite. Eu hoje venho representar a dupla de autoras, né? A professora Rosane aí está na correria do evento. Eu vim trazer, então, uma perspectiva em relação à formação de revisores desde a graduação, né? Um tema que conversa muito com a apresentação anterior e também com os assuntos que a gente vem tratando ao longo do fórum. Então, o título do nosso trabalho, Revisão Acadêmica e Formação do Revisor, Aprendizagem em Projeto Editorial Interdisciplinar. Então, eu não vou me estender muito na introdução, acho que são coisas que a gente já vem conversando ao longo do dia, né? Mas só para reforçar que a formação do revisor de textos, ela se consolida não só pelo domínio linguístico, mas também pela consciência, a consciência da tomada de decisão. Então, quando tomar a decisão, quando intervir, como intervir, é uma competência que também é muito valiosa para o profissional de revisão de texto, que vai além da norma da BNT ou das regras gramaticais, né? No entanto, essa competência em si, da decisão, né, de quando intervir e como intervir, ainda é muito trabalhada e muito formada do profissional dentro do mercado editorial. Então, os profissionais que se formam revisores são formados, geralmente, dentro das editoras, ou em pequenas editoras, ou em estúdios de revisão, ou em contato com colegas freelancers que buscam esses caminhos para se formar, né? E não necessariamente dentro da graduação, que é a base da profissão, né? O curso de letras. Então, esse tratamento, essa formação que se dá dentro do mercado de trabalho, e não anterior a ele, restringe o acesso de novos profissionais ao mercado, certo? Porque a gente tem, então, um mercado que já é muito fechado, já é difícil de se conseguir, mas que a gente não tem uma experiência que é exigida para se adentrar. E essa experiência é adquirida dentro do mercado. Então, cria um paradoxo muito comum para aqueles que estão iniciando na carreira. Nesse sentido, os projetos de interdisciplinares dentro da universidade, projetos de extensão, por assim dizer, são de grande valia, né? Porque são esses ambientes formativos em que o profissional o revisor em formação, no caso, né, pode problematizar as suas próprias decisões, além do domínio linguístico. Então, a gente tem o curso de letras que vai dar um embasamento teórico para a gramática, para a sintaxe, e também esses projetos que podem fortalecer a experiência do profissional antes dele entrar no mercado de trabalho, servir como experiências profissionais mesmo, por que não, né? Então, o objetivo da nossa pesquisa foi analisar a aprendizagem decorrente da prática revisional acadêmica em um projeto editorial interdisciplinar, com foco na decisão de intervenção, nos limites de atuação do revisor e no papel da mediação docente na validação dessas escolhas.
Esse é um estudo qualitativo de caráter analítico reflexivo, porque se dá a partir de uma experiência no caderno de resenhas de letras econômicas aqui da PUC Paraná. É um projeto em parceria com o curso de Economia, aqui da PUC. Então, os estudantes de Economia produzem resenhas acadêmicas, por isso, revisão acadêmica, né? De obras laureadas da área da economia. Essas resenhas passam por estudantes de letras participantes do projeto, por uma revisão editorial, porque essas resenhas, no fim, são coletadas e publicadas por uma editora. Então, é um projeto real, né, uma publicação real, que é supervisionada, né? Então, isso contribui muito. Nesse sentido, o corpo da pesquisa foi a resenha acadêmica. Nossa, desconfigurou meu slide. Eu juro que não estava assim. É uma resenha acadêmica, revisada por uma estudante de letras, no caso eu, e validada pela supervisora do projeto, professora da disciplina de revisão de textos em processos editoriais, a professora Rosane Nicola. O documento final, então, incluía 154 alterações no texto, distribuídas entre intervenções linguísticas, de formatação e comentários. Então, eu trouxe uma tabelinha bem simples, mas só para ilustrar, eu vou fazer um comentário de contexto. Quando eu entrei no projeto, eu tinha recém feito a disciplina de revisão de textos escolares. Então, a gente tinha uma perspectiva mais didática para a revisão de textos, como professor corrige textos. Então, eu saí desse contexto e entrei para o projeto Letras Econômicas para justamente viver essa experiência. E eu recebi uma resenha acadêmica de uma estudante de economia. Num primeiro momento, naquele contexto, eu realizei 71 alterações no texto, sendo 61 alterações linguísticas, 10 alterações de formatação e 15 comentários. É um número bastante extensivo de comentários, principalmente considerando aqui, por conta do tempo e tudo mais, eu não pude trazer os exemplos, mas são comentários extensivos e didáticos. Então, eu pegava o trecho inteiro do texto, falava, olha, está confuso. Sabe, conectivo serve para isso. Que tal você fazer tal mudança no texto? Então, tinha um caráter muito didático do autor. E isso se dava principalmente por um medo de ferir uma autoria, de ferir uma integridade, uma insegurança de ser a primeira vez lidando com o processo de revisão editorial. Então, esse receio, né, de mexer no texto, de fazer as intervenções. Por ser um projeto interdisciplinar, um projeto de extensão, eu acredito que aqui vem o cerne da nossa pesquisa, né, da importância do projeto. Antes de enviar a minha revisão à autora, guarda sempre. Antes de enviar a minha revisão à autora, a professora Rosane revisou as revisões, né? E ela tem uma vasta experiência também no mundo editorial, foi editora-chefe aqui da PUC Press, né? Ela dá a disciplina há muitos anos. Então, antes de enviar, ela revisou as nossas revisões e deu para a gente devolvido, né? Então, a gente tinha que fazer o contato com o autor. Quando eu peguei aquela revisão revisada, né, da Rosane, ela tinha acrescentado 75 alterações. Então, 72 delas alterações linguísticas, 3 alterações de formatação. E não só acrescentado, mas rejeitado 6 das intervenções que eu havia feito. 4 de linguística e 2 de formatação. Em relação aos comentários, ela acrescentou 2 comentários, mas rejeitou 9 dos que eu havia feito. E isso se deu justamente por conta do caráter da minha revisão. Eu tinha feito comentários extensivos, didáticos, e com receio, né? E ela, pela sua experiência e pela revisão que fez, mostrou que não, que aquelas intervenções eram possíveis, eram necessárias, né? Então, maior número de intervenções com menos comentários. A gente percebeu, então, que há um deslocamento na compreensão da prática revisional. Então, é preciso a prática da experiência, me desculpem, é preciso a prática profissional para entender o que é ser revisor, e é preciso de alguém que nos medie nessa profissão, de alguém que nos supervisione, né? E é para isso, essa que é a importância dos projetos de extensão de revisão, que é tão raro nos cursos de graduação, né? Então, a validação editorial, no caso dessa revisão revisada, legitima parte das intervenções diretas e amplia o número total de alterações. Então, não é que aquelas 75 alterações que a Rosane fez, eu não havia percebido. Eu percebi, mas eu não intervi do jeito correto. Eu não soube como agir no texto, que é a competência que a gente estava comentando anteriormente. Indicando que a não intervenção não configura necessariamente uma postura ética, mas pode revelar insegurança quanto ao escopo de atuação do revisor.
Então, para concluir, já cabe tempo, 2 minutos, vai dar tempo. A aprendizagem da prática revisional acadêmica se constitui a partir da problematização dessas decisões. Então, por que eu agi da forma que eu agi e como eu posso agir diferente da próxima vez ou defender as minhas próprias escolhas? A preservação da autoria não implica a ausência de intervenção. Então, entender o que é autoria também auxilia nesse processo de confiança mesmo, né? A mediação docente e a validação editorial desempenham um papel central no processo formativo. Então, entender que o revisor não é sozinho, ele não pode estar sozinho, ele não vai se formar sozinho, né? Eu preciso de alguém que, como toda profissão, que seja um mentor, ou um guia, ou alguém que pegue a nossa mãozinha, ajude, né? A formação do revisor, então, desloca-se de uma postura cautelosa e restritiva para uma atuação crítica, situada e responsável. Eu acho que o ponto central aqui do trabalho que a gente elaborou é justamente pontuar a importância de projetos extensionistas e interdisciplinares de prática revisional, para que essas pessoas de informação, né, do curso de letras, não exatamente revisores, mas também docentes, que estão explorando o mundo das letras, possam ter uma experiência concreta, real, porque esse livro vai ser publicado. Então, foge um pouco das aulas de revisão, daquela coisa avaliativa, para um olhar realmente crítico do texto e de entender por que aquela revisão que eu fiz não pode ser enviada assim para o autor, né? Acho que é isso. Muito obrigada. Luísa, gostei muito da sua apresentação, porque a gente também vê essas questões em produção editorial lá na ECO, né? As suas dores são as dores dos meus alunos. Professora, como é que eu vou ter experiência se eu não consigo trabalhar em editora? Então, realmente, a importância desses projetos de extensão e interdisciplinares, como vocês têm aqui, nós também temos lá, é justamente dar essa primeira entrada para vocês, né, nesse trabalho. E aí sim vocês criarem confiança, porque como você colocou, né? Às vezes eu não faço intervenção porque eu não tenho confiança nisso que eu estou fazendo. E isso vem com a prática, mas aí vocês não têm a prática. Então a gente está sempre nesse dilema. Muito bom o seu trabalho, parabéns. Dos outros também, mas é que eu me identifiquei assim muito proximamente, né? Só um momentinho que... Oi? Dor coletiva, né? Então, nossa próxima apresentação da Ana Caroline Martins e da Gabriela Esmeraldino Nascimento, que vai tratar do tema Tornar-se Revisora, um relato de experiência sobre o percurso... Oi? Perdão. Sobre o percurso formativo paralelo ao currículo de letras, atualização Fórum de Revisão de Textos de 2024. Perdão, minha colega esqueceu um pouquinho. Não, minha colega esqueceu de vir. A gente ia falar nós duas, mas aí como são 10 minutos, a gente decidiu que então só ela fala, eu ia ficar assim. Não, mas apareça também, né? Para passar os slides, né? Para baixo ou para frente? Obrigada. Então, boa noite a todos, né? Eu sou a Ana Caroline, essa é a Gabriela. Essa capa a gente colocou para funcionar como um protocolo também, né, desse fórum, mas o nosso slide, ele na verdade vem desse relato de experiência, então naturalmente vai ter um tom bem mais informal, né, do que os demais trabalhos apresentados aqui. Então, esse trabalho vem do nosso relato de experiência apresentado no Fórum de Revisão em 2024, que foi online, organizado pela Felícia, pela Annelise e tantas outras pessoas incríveis que conhecemos no caminho, e se chama Tornar-se Revisora na UFPR. E a nossa atualização é esse subtítulo, um nada de novo relato de experiência sobre o percurso formativo paralelo ao currículo de letras. Justamente porque nesses 2 anos, e vamos mostrar para vocês, muita pouca coisa mudou no nosso percurso, embora nas nossas jornadas pessoais muita coisa tenha mudado enquanto revisoras, né? Sobre nós, rapidamente, então... somos trabalhadoras da palavra, cada um a seu modo, né? Eu trabalho bastante com a docência, a Gabi bastante com muita revisão, muitos didáticos, muitos direitos humanos. Então, a gente vem de áreas formativas muito diferentes. E o nosso encontro se dá justamente no curso de letras da UFPR. Eu fazendo licenciatura em português e espanhol há algum tempo, já me formei, e a Gabi está fazendo licenciatura, perdão. Ninguém acredita, né? Olhando toda a trajetória dela de trabalhar com revisão. Licenciatura no inglês, a gente trabalha com coisas muito variadas, principalmente, né? Então,
Eu até coloco aqui, né? A Gabi faz rodas de conversa com adolescentes sobre direitos humanos, sobre voto consciente. Esse ano entrou numa maratona de editoração, e isso a gente já tem há 2 anos também. Promovida pela Semana de Letras, que é um dos eventos mais importantes para a formação do revisor acadêmico dentro da UFPR, né? Também teve a editora Caos, que veio dessa maratona de editoração, e realmente foi um caos. E entre tantas outras coisas. Agora a Gabi está muito mais focada na revisão de didáticos, numa carreira solo, e também na mentoria, né? E na assessoria de revisão textual. E eu, por sua vez, trabalho com crianças. Então eu falo que eu sou professora de gente grande e gente pequena. E é possível ensinar revisão para crianças e adolescentes? Com certeza. Trabalho muito com essa perspectiva na escola e acho que vem justamente dessa jornada formativa que a gente tem, né? Além disso, faço mestrado em Linguística e, bom, ando lendo principalmente para o pessoal do EJA e trabalhando bastante com a perspectiva de texto com eles. O currículo de letras na UFPR, ele é organizado, né, em letras estrangeiras modernas, os cursos que a gente tem, além de literatura e linguística e as letras clássicas, né? Dentro desse curso, a gente tem diversas disciplinas que vão compor esse percurso formativo. E adivinha só, nenhuma delas é uma oportunidade profissional para um revisor de texto. Então... Para não dizer que não tem nenhuma matéria que fale de revisão, tem algumas de tradução em que a professora, principalmente a Nilceia Pedra, incentiva um período de revisão das traduções que a gente faz. Mas daí é uma matéria de tradução que a professora tem esse incentivo, mas não uma matéria específica para revisão. E na qual também nós temos algumas teorias de texto, na disciplina de texto e discurso, que é mais para o final do curso. No entanto, a nossa encrenca já há alguns anos com a UFPR é justamente a gente não ter um percurso formativo, nem mesmo em projetos de extensão formalizado, para formar um revisor de texto, para dar as ferramentas que habilmente as nossas colegas vieram falando nos trabalhos anteriores, que são essenciais para que um profissional de letras consiga se formar numa graduação e adentrar o mercado de trabalho. Então, a pergunta que a gente coloca, né? Além dos cursos de bacharelado, os cursos de licenciatura vinculados, né, ao setor de educação, quais outras possibilidades profissionais uma graduanda em letras pode ter? Porque a gente vê muito os nossos calouros, os nossos colegas se perguntando: será que eu vou ter que trabalhar em sala de aula o resto da minha vida? Puxa vida. Calma, gente, a gente tem outras oportunidades. A gente tem que pensar um pouco sobre elas, né? Entre 2023 e 2024, que foi justamente o percurso que a gente apresentou em 2024 no fórum, nós trabalhávamos muito com as oficinas de revisão de artigos acadêmicos com a professora Janice, que é a nossa professora maravilhosa e querida da UFPR e do Departamento de Inglês, né? Essas oficinas, elas eram exercícios práticos com os artigos do caderno da Semana de Letras. Era também uma revisão voluntária, um trabalho voluntário dos graduandos, né? Para que a gente pudesse revisar os trabalhos apresentados na Semana de Letras e publicar o caderno, que ele é feito anualmente, né? Então, a gente tinha essas revisões, a gente começou como alunos da professora Janice, a próxima oficina a gente estava como ajudantes, depois a gente foi até ministrante nesse percurso, porque a gente foi se formando mesmo com a prática. E, além disso, a gente também trabalhou bastante com a revista Versalete, que é uma revista ali da UFPR, obrigada, com a revisão voluntária também, e naquele momento a gente também teve a supervisão do professor Luizandro, que nos ajudou nesse percurso. Além disso, o laboratório de editoração, que eu citei anteriormente, ele foi, assim, uma selva de formação. Em resumo, foi uma maratona editorial. A gente tinha um prazo muito curto para publicar livro e fazer isso, tipo, desde o início, desde o original até a publicação mesmo, e, assim... Foi caótico, mas rolou. Eu estava na organização e a Gabi era uma das cobaias da nossa organização, que teve a sua própria editora. Então, a gente teve 7 equipes publicando um livro em o quê? 5 semanas? 5 semanas para publicar um livro com o apoio das editoras Tela Aranha e Editora Arte e Letra aqui em Curitiba. Então, foi realmente uma maratona editorial. Ali, não só o papel do revisor estava em xeque, mas de todos os papéis possíveis no editorial. E eu acho que é importante ressaltar que, apesar de a gente ter esse apoio das editoras, que foi muito importante, tudo isso foi feito por graduandos da faculdade. Acho que tiveram algumas pessoas do mestrado, alguma coisa assim, mas eram pessoas da faculdade que estavam ali, tipo, quebrando pedra para fazer o negócio acontecer mesmo. Então, não veio de ideia de professor, nada assim. Foi uma coisa que a gente foi atrás, que a Ana estava na organização, eles foram atrás e que eles viabilizaram. Tudo isso vinculado à Semana de Letras, que é um evento que há 28 anos está sendo feito por alunos e para alunos. É um evento bem grande ali na UFPR, então reúne bastante os cursos de letras, que são muitos, né, ali dentro da reitoria.
Em 2024, depois da nossa apresentação no fórum, depois que a gente puxou muito o saco da professora Janice na nossa apresentação, falou muito bem do nosso percurso formativo de revisão, apesar dos pesares, porque apesar de não ter nenhuma disciplina, a gente está se formando revisora, a gente está indo para o mercado de trabalho, exatamente. Então, apesar de tudo isso, a gente está construindo um percurso formativo que vai muito além da burocracia do currículo, né? E a gente vê isso acontecendo. E depois disso, a Ana Elisa e a Felícia decidiram nos dar esse presente, né? Recebemos o convite para acolher em Curitiba essa edição do Fórum de Revisão de Textos e, felizmente, estamos aqui. Entre 2025 e 2026, que foram esses anos de organização desse evento, muita coisa mudou, né? Eu me formei, ingressei no mestrado, como formada, descobri os desafios do mercado de trabalho, além dos projetos de extensão, e eles são muitos. A Gabi foi revisora da Arco, depois seguiu carreira solo com os didáticos, dá até mentoria hoje em dia, até comentei. E o Fórum de Revisão de Textos, infelizmente, foi rejeitado 3 vezes pela UFPR enquanto um programa e um projeto de extensão. Principalmente com a justificativa de que não oferece serviços para a sociedade. Porque, no final das contas, no apagar das luzes, o nosso currículo, ser revisor de texto, não faz parte desse mercado de trabalho. Então, a gente não encontrou espaço para construir esse evento na UFPR. Acho que isso também é um motivo e uma razão para a gente falar mais sobre isso. Mas, felizmente, a PUC, em nome da professora Rosane, né, acolheu o evento, estamos aqui hoje, né? Agora, que a gente pode falar do que já aconteceu, é que as oficinas de revisão de texto agora são tocadas pela professora Marina Legroski, na UFPR, ainda em parceria com o Caderno da Semana de Letras, e muitas outras coisas seguem acontecendo em paralelo. A gente sabe que as coisas vão continuar acontecendo como um percurso formativo, né? E cada um e cada uma está se formando revisor de texto como pode. Até o trabalho da Ingrid tem falado sobre isso, né? A gente deixa aqui alguma ilustração das últimas edições do Caderno da Semana de Letras, que tem sido o principal pilar da formação de revisores de texto dos graduandos, né? Então, é feito completamente pelos graduandos, com a supervisão, né, dos professores responsáveis. Agora está sendo a professora Marina, já foi a professora Janice. E, principalmente, partem dessas temáticas estudantis. Estão disponíveis ali naquele link. A revista Versalete também deixo aqui. Também vocês podem acessar. Toda a equipe de revisão e formatação dos textos também é composta por graduando e pós-graduandos. E também os pareceres. Deixa eu só fazer uma finalização rapidinha, que eu acho que é no intuito... As apresentações que vieram antes da gente acho que fizeram muito sentido, porque a gente estava falando desse percurso, dessa dificuldade de percurso, que é uma coisa que a gente vê na Federal, que vocês estão relatando que tem aqui na PUC também. Então, a gente traz essa apresentação meio que como uma esperança mesmo. A gente batalhou muito, foi muito difícil, foram muitas portas na cara, mas a gente trabalha com revisão. Eu estou no mercado editorial, estou trabalhando com várias editoras, a Ana trabalha com revisão dentro das escolas. Então, assim, por mais que seja difícil, que às vezes pareça que a gente está fazendo e não tem um retorno, é um mercado lento, é um mercado que as coisas às vezes demoram para acontecer, mas demoram. E assim, como experiência própria, muitos dos trabalhos que eu consegui desse período para cá foram por causa do fórum de revisão, foram porque eu conheci pessoas no fórum de revisão, que eu fui conversando, que a gente fala do network. Network, às vezes, o network não é você conhecer uma pessoa grandona dentro de uma editora. É você fazer amizade com uma pessoa que você gostou e que você trocou ideia e que, de repente, ela tem ali uma oportunidade que ela pode falar teu nome e ela vai falar, porque é assim que o mercado funciona. Uma vai falando o nome da outra e assim a gente vai se ajudando e vai crescendo e vai conseguindo. Então, acho que o nosso intuito de trazer essa atualização é justamente trazer isso de... Foi um período difícil, mas é possível, sabe? Então, vocês que estão nesse início da carreira, estão começando... É possível. Tem pessoas aí dispostas a compartilhar conhecimento e de ajudar e de fortalecer e de fazer as coisas funcionarem. É isso, gente. Muito obrigada. Mantemos a esperança de sermos revisoras aqui. Obrigada. Obrigada, Ana Carolina e Gabriela. Um comentário rápido, né, que saltou assim quando vocês estavam falando desse percurso, que é um percurso árduo, que depende muito da gente, né? É que a gente tem uma questão, né, nesse trabalho de revisão, que é revisão, ser revisor não é uma profissão ainda, é uma função. Então, a dificuldade também vem daí, né, dessa função que muitas vezes é ocupada
por pessoas que não têm formação para esse trabalho. É a pessoa que gosta de ler, que escreve bem, ou que é muito atenta, muito detalhista, ela vai e revisa um texto, mas a gente não tem ainda a profissão de revisor. Daí também essa dificuldade que vocês estão relatando aqui, né? Só para lembrar isso, porque é uma questão que a gente também debate muito em produção editorial. Então, para a gente começar a pensar nisso também, porque os tradutores conseguiram se tornar uma profissão, e a gente precisa batalhar para que os revisores também, as revisoras também consigam. Então, para a próxima apresentação, trazemos a Pâmela Moreira dos Santos Pinheiro e a professora Rosane Nicola, com o tema Revisão Editorial de Livro Didático, Desafios de Clareza, Adequação e Coerência no Contexto Escolar. E agora eu falei um D, igual o pessoal aqui de Curitiba. Boa noite, gente. Primeiro eu queria me apresentar novamente. Eu sou a Pâmela e eu também sou estudante de letras. Estou aqui no 7º período. E o meu trabalho com a professora Rosane foi muito voltado na minha experiência. Hoje, atualmente, eu trabalho numa editora, mas é uma editora mais voltada para o processo de publicação de artigos acadêmicos. Mas, como vocês puderam ver pela minha apresentação do tema, o foco vai ser na produção do material didático. Atualmente, essa oportunidade surgiu porque eu faço estágio obrigatório da PUC na Arco Educação, que eu acho que até a Gabi apresentou e contou da experiência. Então, eu acho que você vai se identificar muito com o processo, porque não mudou muita coisa e a professora Rosane realmente ajudou muito. Bom, primeiro, eu gostaria de falar da minha experiência como revisão acadêmica. Quando a gente trabalha com a revisão acadêmica voltada para o artigo científico, a gente tem muito o que foi falado no fórum ontem. Então, a gente tem aquele foco que é na norma padrão, que é no rigor. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer a revisão, a gente tem um formato para seguir, a gente tem um modelo para ser adequado. Eu atualmente cuido de muitas revistas, e cada revista ela possui um padrão diferente. Então, as normas mudam, o template muda, e a orientação que a gente vai passar para o autor também é diferente. Então, no artigo científico, as principais características é aquela linguagem mais objetiva, e não tem rodeios, é direta, e a gente não interfere no conteúdo. A gente apenas faz a revisão para ver se está de acordo com o foco, o escopo da revista, e se, claro, se possuir algum erro gramatical muito brusco, ou um tema muito sensível, que foi abordado de forma errada, obviamente, a gente vai interferir, a gente vai avisar o autor, e vai falar sobre esse processo com ele. Eu trouxe um exemplo de como a gente faz essa avaliação, e a gente tem uma lista que tem mais ou menos 10 perguntas que vão nos ajudar a orientar esse processo de revisão. Então, a gente tem perguntas que a gente vai falar sobre a forma e perguntas que a gente vai falar sobre o conteúdo. E essa revisão é realmente muito prática, então a gente vai trazer respostas ali nas perguntas de sim ou não, ou possivelmente, parcialmente. E no final a gente faz um comentário sobre o artigo em geral e o que ele precisa mudar referente ao conteúdo para que seja publicado na revista. Esse processo de avaliação, a gente faz uma avaliação inicial e depois o nosso setor de qualidade da empresa verifica e entra em contato com o autor, informando o parecer do artigo dele. Voltando agora para a revisão didática. Eu gostaria de fazer um comentário bem contextual, que eu estou fazendo essa revisão didática sem ter feito a matéria da PUC, que fala sobre a revisão em processos editoriais. Então, é um desafio ainda maior, porque eu não tive a experiência de fazer essa matéria e aprender, de fato, como que faz a revisão em um material didático. Então, ele é bem diferente da revisão acadêmica. Como eu falei, ele é um processo que é muito objetivo na acadêmica, na científica. E quando eu me deparei ali com quando eu me deparei ali com o livro mesmo, eu percebi essas diferenças brutais. Primeiro que quando a gente lida com um artigo científico, a gente não tem muita essa influência no conteúdo. E o texto, as imagens que é presente, a gente não pode mudar, a gente pode apenas solicitar as fontes. E quando a gente fala de material didático, a gente tem que revisar
textos, imagens, quadros e qualquer recurso gráfico que aparece. Então, esse foi um principal desafio que eu vou comentar. E também o foco muda, porque esse conteúdo ele tem que ser muito bem organizado. Ele não é um conteúdo que ele vai passar somente pelos alunos. É um conteúdo que vai passar pelos professores e, posteriormente, para os avaliadores do PNLD. Então, ele é um material que ele tem que estar adequado para o estudante, para o professor e, posteriormente, para o avaliador. Então, a gente tem que prestar muita atenção na revisão, porque não é uma revisão só de gramática, é uma revisão de conteúdo, é uma revisão que a gente demanda muita atenção. Então, os desafios enfrentados. O primeiro é que o material que eu estava avaliando, que eu estava revisando, era material de história. Eu vou me formar em letras, português e inglês. Faz 6 a 7 anos que eu não estudo história. Eu não tinha ideia por onde começar. E nesse processo foi que a professora Rosane me ajudou muito, porque eu estava focada a fazer a revisão mais para o artigo científico. Então, o que eu fiz primeiro? Eu fiz a revisão linguística. Eu fiz a revisão gramatical, que para mim foi a parte mais fácil, porque era aquilo que eu já fazia. Só que daí, a professora voltou, depois de eu ter feito as correções, e falou, olha, você tem que comentar no conteúdo também. E daí eu fiquei pensando e refiz novamente a revisão, já focando no conteúdo. E o principal problema é que eu realmente não lembrava o conteúdo. Era sobre imperialismo. Gente, não faço ideia de quando eu estudei imperialismo. Então, foi uma revisão complicada, desafiadora, porque eu gastei muito tempo pesquisando sobre o conteúdo e verificando, porque a editora também fez testes para a gente. Teve até um caso que a minha colega vai apresentar, então, inclusive na outra sala, que era sobre uma imagem. Eu solicitei a correção da imagem. A minha amiga solicitou correção, quer dizer, eu solicitei a correção da fonte. A minha amiga solicitou a correção da imagem. Porque qual que era o caso? A gente tinha a imagem final e ela estava falando sobre um anúncio. Não é esse caso do exemplo aqui, mas ela estava falando do anúncio. Só que a fonte era de outra imagem. Eu, conforme a imagem já estava ali no material, eu falei, vamos trocar a fonte. A minha amiga falou diferente, vamos trocar a imagem. As duas correções estão certas. Então, tem essa perspectiva também de escolha do revisor. Aqui eu trouxe exemplo da minha revisão. Primeiro foi a questão da charge, que no material estava dizendo mapa, e a gente sabe que isso aqui não é um mapa. Então, esse foi um dos comentários. E eu também mostrei ali que eu fiz a revisão gramatical. E depois dessa minha revisão, a professora Rosane também verificou e deu mais um feedback para depois eu passar para a editora. Porque, assim como foi falado, é muito importante a gente ter alguém para mediar esse processo. Então, era mais essa a minha experiência, que o material didático ele é completamente diferente do artigo. Ele precisa de uma atenção muito maior, de uma sensibilidade muito maior, porque você não está fazendo um material só para você. Você está fazendo um material para um aluno, para um professor e para um avaliador. Então, a linguagem tem que ser adequada, o conteúdo tem que ser adequado e a sua revisão tem que ser adequada. Você tem que ter seu olhar sensível, porque você pode passar despercebido. Acho que até a Luísa falou, muitas das minhas correções foram rejeitadas pela professora Rosane, mas muitas também foram aceitas. E outras, ela apenas mudou o comentário, porque eu também tive essa insegurança de corrigir o material. E a professora Rosane, com a experiência dela, me orientou e mostrou o caminho. E um adendo é que eu estou fazendo uma nova revisão, e dessa vez é o material de ciências, também do 8º ano. Não faço ideia do conteúdo, mas está sendo muito divertido pesquisar novamente sobre o conteúdo. E depois de toda essa revisão, vai ser um conteúdo que eu nunca mais vou esquecer. Meu Deus. Eu sou péssima em física. Eu espero que nunca tenha que revisar um documento de física. Se eu já não sou boa em história, fazendo letras, quem dirá física? Mas era mais isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.
Obrigada, eu fiquei até intrigada com esse seu exemplo. Só um comentário rápido, porque quando a gente trata desse tipo de livro numa editora comercial, esse tipo de revisão que você fez, ela é destinada ao revisor técnico. Não é o revisor, né, textual que vai ser responsável por checar essa informação. Então, eu não sei como é que... Eu não tenho prática em revisão de didáticos, até estou adorando estar aqui, porque eu sei que vocês têm aí uma formação maravilhosa nisso. Mas o que eu geralmente recomendo para os meus alunos é que eles tirem as dúvidas com o próprio autor. É o caso onde você tem que fazer uma interlocução com o autor, né, para você poder garantir que aquela informação está correta. Porque vocês, não, como a colega Rio aqui, espera você fazer o de física. Imagina você ter que fazer uma revisão de conteúdo de física, né? Então, foi ótimo você trazer essa questão aqui para a gente. Entendi. Não, pode? Sim. Não, é porque ontem, nessa mesma sala, eu apresentei uma comunicação sobre direitos humanos no material didático, que era justamente buscando essa análise de que a revisão do material didático não é só gramatical, né? Ela envolve vários aspectos, inclusive, de direitos humanos. E uma dos meus objetivos ontem foi justamente esse, né? Dizer que tipo, não é responsabilidade do revisor alterar um conteúdo que está lá, que pode ser um tema sensível, ou que pode estar incorreto de alguma forma, mas é responsabilidade do revisor fazer uma verificação de fatos, quando eu era interna na ARC, eu tinha a liberdade de chegar para o editor de conteúdo e falar, olha, acho que esse conteúdo não está adequado, acho que a gente poderia fazer de outra forma, e daí a gente sentava juntos, como que a gente pode fazer isso melhor? Ele alterava, passava para mim de novo, eu revisava e aplicava. Ou então, agora que eu trabalho como autônoma, então eu não tenho esse contato com o editor de conteúdo direto, muitas vezes, mas de então colocar a edição de conteúdo, aqui, né, nessa imagem pode estar inapropriada de alguma forma. E daí eu estava justamente falando que é isso, é essa interlocução que depende muito do tom que você fala com o editor de conteúdo, porque você não está ali para apontar o dedo e dizer, olha aqui o que você colocou de errado nesse material. Você está ali para dizer, tipo, às vezes é uma coisa que passou, e passou por várias pessoas, às vezes ninguém reparou que tinha um problema, mas se você reparou, é, né, teu compromisso ético de apontar, mas é teu compromisso ético também de fazer isso de uma forma que seja uma comunicação com quem está criando aquele conteúdo que também tem várias, né, subjetividades ali. Então, é muito legal ver essa experiência de alguém que teve uma experiência diferente, né, que você estava ali bem nesse início, e sabendo de estar depois desse início. Obrigada, Gabriela. Bom, chegamos aqui à última apresentação, que vem justamente falar disso que você puxou agora, né? Sobre os limites de intervenção na revisão de textos acadêmicos, uma fronteira necessária. E eu chamo a Andressa Marquesan para falar sobre esse tema. Vai ser online? Ok. Bem-vinda, Andressa. Olá, tudo bem? Boa noite. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Andressa Marquesan. Hoje eu vim apresentar para vocês o trabalho intitulado Limites de Intervenção na Revisão de Textos Acadêmicos, uma Fronteira Necessária. Eu sou revisora de textos acadêmicos desde 2019 e atualmente eu sou pós-doutorando em letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSM. Qual o limite de intervenção do revisor em textos acadêmicos? Essa pergunta eu acredito que todos os revisores em algum momento já se fizeram e aí seguem se fazendo essas perguntas, né? Então, escreva um comentário ou eu altero o texto de forma direta, né? Essa pergunta sempre surge e acredito que vai sempre surgir em algum momento, porque as dúvidas são permanentes, né, para quem é revisor. Não há como fugir das dúvidas, né? Elas estão sempre presentes. Mas o que eu me propus a trazer para vocês hoje é refletir sobre essas questões, sobre essas dúvidas e trazer um ponto de vista para que pudesse solucionar de alguma forma, né? Ou tentar solucionar de alguma forma isso. Então, os objetivos gerais do meu trabalho é refletir sobre os limites de intervenção do revisor de textos acadêmicos, apresentar sugestões para que tais limites sejam estabelecidos. Os objetivos específicos são abordar fundamentos teóricos sobre os gêneros acadêmicos e também tratar sobre as atribuições do profissional revisor de textos. A metodologia é com base no relato de experiência de revisão de textos acadêmicos,
que, como eu disse, né, eu tenho essa experiência que eu atuo como revisora de textos acadêmicos desde 2019, de forma freelancer, né, eu nunca atuei de forma, de forma CLT, contratada, algo assim, então eu sempre atuei de forma freelancer, por conta própria, e revisando especificamente textos acadêmicos. Então, falando um pouquinho sobre o gênero acadêmico, né? Então, por que que eu pensei em trazer isso para vocês, né? Por que que falar sobre o gênero acadêmico dentro da parte teórica? Porque é importante, principalmente para quem é revisor de texto acadêmico, conhecer esse gênero em específico. Claro que, dando um panorama geral, qualquer revisor precisa conhecer o gênero em que ele vai atuar. Então, seja ele gênero acadêmico, né, se for uma revisão editorial, uma revisão publicitária, ele vai ter que conhecer o material, né, que ele vai fazer a revisão. Então, esse é o primeiro passo, né, é o primordial para que o revisor possa atuar em sua área. E aí eu trouxe a questão do gênero acadêmico justamente para pensar nisso, né, que é importante. Então, se eu atuo como revisora de texto acadêmico, eu preciso conhecer as características do texto acadêmico, que é imprescindível. Então, se eu atuo nisso, eu preciso conhecer esse gênero especificamente para que eu possa atuar de forma efetiva. Então, as características principais que fazem parte, né, do texto acadêmico. Ele é um texto formal, claro, que envolve, no caso, né, ser coerente e coeso, sem ambiguidade. Amanheceu, graças a Deus. Imparcial, baseia-se em autores, sem afirmações fechadas, objetivo, adequado à norma culta, discurso impessoal, o foco está na pesquisa e o uso da primeira ou terceira pessoa verbal, que varia conforme a área, né? Muitas pesquisas, por exemplo, em letras, né, os autores trabalham com esse tipo de escolha. Então, eles vão tratar no seu texto, vão falar na posição do eu, né? Então, eles vão trazer a primeira pessoa do singular, né? Isso eu não posso dizer, vou chegar lá no texto do autor e vou trocar tudo, né? Jamais eu faço isso. Eu tenho que ver com o autor, sempre perguntar ao autor, né, como que ele vai fazer, se ele vai fazer, se na área dele isso é aceito ou não, né? Então, são questões assim, bem importantes que o revisor precisa entrar em contato com o autor para entender o caso, né? Não posso chegar lá e mudar algo. Isso é impossível. Eu não posso fazer isso porque o texto não é meu, como eu vou falar daqui a pouquinho também. Então, sobre as atribuições do revisor, né? O que que ele faz? Conforme Coelho Neto, a atribuição do revisor é revisar textos que foram aprovados, enviados pelo autor, bem como proceder a uma quantidade de revisões acertadas com o cliente. Então, principalmente texto acadêmico. Olha, o cliente me manda o texto, eu sempre pergunto, fulano, esse texto já passou pelo orientador? Se não passou, eu recomendo que você não faça a revisão no momento, que vai ter modificação e você vai ter um retrabalho. Aí você vai ter que pagar de novo a revisão, né? Porque no caso, assim, eu faço uma revisão, tem um valor, né? Eu não vou fazer duas vezes a mesma revisão do mesmo texto, ou com texto adicionado. Então, são questões práticas que você precisa sempre mencionar e deixar claro para o seu cliente, no caso, que é um autor de texto acadêmico. E pensando especificamente nessa questão, o que que é, voltando para a pergunta do início, as perguntas do início, então, o que que eu posso alterar e o que que eu posso não alterar e colocar comentários, tá? Então, no caso, isso eu parti, né, de dois autores que escreveram um livro, então seria de Moraes e Machado, 2020. Então, as alterações. O que que eu posso fazer alterações diretamente no texto, utilizando a ferramenta de revisão controlar alterações. Eu posso corrigir erros ortográficos, morfossintáticos, siglas, reduções, pontuação, concordância, regência, acentuação, atualizações ortográficas, no caso, alterar frases, orações e períodos com mudanças
sutis de pontuação ou aplicação, remoção de conectivos, usou um conectivo errado, não está certo, você troca diretamente no texto, né? Inserir dados, informações de referências que estão faltando, texto acadêmico principalmente, né, nesse caso. Remover espaços duplos ou parágrafos extras sem texto no documento. Então, seriam alterações que envolvem essas questões mais comuns que você vai fazer no texto diretamente, né? Pelo menos na minha percepção, tá? E, no caso, eu estou amparada, né, pelos autores, como eu disse aqui, Moraes e Machado. Então, em qual momento eu vou fazer comentários e não vou mexer no texto do autor? Em que momento? Se eu perceber que está tendo muito vício de sintaxe, repetição, eu, Andressa, costumo fazer? Eu costumo até trocar, por exemplo, assim, a pessoa usou muitos ques repetidamente num parágrafo. O que eu vou lá? Eu vou lá, troco, mas eu deixo um comentário dizendo, ó, estou fazendo essa alteração porque houve muita repetição no mesmo parágrafo. Então, eu vou lá e digo para que o autor veja o que foi modificado, né? O que foi feito de modificação. Também, no caso, identificar títulos incoerentes ou inseridos de forma desorganizada, não, por exemplo, seguiu títulos com 1, 2, 3, e daí lá no meio pulou para o 4, 5, né? Desorganizou a ordem numérica, algo assim também, né? Também a questão de você comentar, ó, ou no caso também já corrigir, porque aqui não, né, a numeração em si, por exemplo, não vai interferir, mas aí no título você não pode alterar, porque é a questão do autor, a escolha dele, né? Então, dependendo do que você vê na hora, você bota um comentário, escreve, deixa para o autor. Ou também o que eu faço, ó, eu entro em contato direto com o autor e já pergunto, olha, nesse ponto, você quer que mude isso ou não? É uma escolha do autor. Também, no caso, entra em identificar plágio, citações, referências com erros, né? Então, colocar, se você percebeu que tem plágio, você sinaliza por um comentário. Se tem uma citação incorreta ou algo assim, né? Então, também baseado conforme Moraes e Machado. Então, resumindo, né? O que a gente, como eu disse, né? O que eu coloco como comentário e o que eu posso alterar efetivamente no texto com essa ferramenta de revisão. Não, como eu disse, né? O que eu penso disso, tá? Então, no caso, alterações diretas no texto. Eu faço essas alterações em pontos comuns. Pontuação, acentuação, concordância, regência, ortografia, que não interfiram na autoria desse texto. Tá? Comentários, quando há necessidade de uma modificação maior. Então, por exemplo, em texto acadêmico, a pessoa muitas vezes escreve com períodos longos, não tem pontuação, você não consegue jamais, não consegue nem ver mais qual é o sujeito da frase. Então, o que você faz? Se está muito truncado o texto, você vai lá, deixa um comentário. Ou, como eu disse, vai lá, pergunta para o autor, olha, não entendi o que eu li, não entendi o que você quis dizer aqui. Você pode me explicar? Então, é desse modo para a gente conseguir, né, e conversando sempre com o autor. Então, como eu disse, da autoria. No caso, partindo para pensar na autoria na perspectiva discursiva, da análise do discurso. É uma função discursiva e é a função que o autor assume enquanto produtor de linguagem, produtor do texto, né? Então, é ele que está assumindo essa função de autoria. Então, se eu peguei um texto para revisão, o texto não é meu. Tem uma autoria que precisa ser respeitada, né? E, no caso, então, o revisor não exerce essa função nos textos que revisa, nem a função de coautoria, também não é um coautor. Então, a sua função é outra, é aprimorar o que foi escrito, sem modificar a autoria e a organização já existente no texto. Né? Então, Oi, Andressa. Desculpa te interromper. Oi. Achei que você tinha... É que seu tempo terminou. Você tem como concluir? Eu vou passar rapidamente, então, desculpa que Por favor. Tá, obrigada. Eu só havia colocado um exemplo de revisão
que era que eu trouxe um resumo que já foi publicado, tá? E aí eu fiz a leitura do resumo e vou resumir rapidamente, tá? Ele tem alguns itens desse gênero, que é objetivo, coloca os documentos analisados, estabelece, né, resultados, mas em alguns pontos ele não estabelece. Então, eu marquei isso como comentário, tá? Para a pessoa perceber as nuances que ela precisava fazer, que era, por exemplo, a pessoa colocou elaborar hipóteses, colocou isso em resultados. Isso não é feito porque já está construído a pesquisa. A pessoa que não usou posição teórica e metodológica no resumo, daí eu sinalizei por comentário também. Então, só para vocês perceberem, né, no caso que eu não vou lá e escrevo no texto do autor, mas sim eu deixo um comentário para que ele veja, né, o que tem que ser modificado e para que ele consiga modificar isso. Como eu disse, né, você pode estar em contato com o autor efetivamente e já fazer essa alteração. Aqui eu já falei. E daí, só finalizando, daí para dizer que os resultados, né, eu acredito que seja a gente ter uma base do conhecimento teórico, de estudar esses autores, por exemplo, que eu utilizei, né, Quara, Moraes e Machado, pessoas que falam sobre revisão, teoricamente, e também trazer isso para a prática e de como utilizar na prática, tá? E aí, no caso, estabelecer essa fronteira, né, entre o que é permitido e o que não é permitido, mas isso só vai ser visto realmente na prática, na experiência do revisor no dia a dia, né? Então, realmente, é desse modo que a gente vai chegar a estabelecer essa fronteira, né, entre o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. Muito obrigada e desculpa por ter passado do tempo. Andressa, obrigada. Desculpa ter te interrompido. Acho que é importante falar do seu trabalho, né? Como você observou, essa questão de estabelecer limite, não só para o revisor, mas também para o autor, né? Porque muitas vezes os autores, a gente começa a revisar os textos e aí eles começam a fazer alterações, que vem novas revisões para a gente fazer. Então, essa relação muito delicada, né, que existe entre a revisão e o autor. Então, agora, agradecer mais uma vez a todos os participantes dessa mesa e agora a gente passa para as perguntas. Temos perguntas no chat, perguntas aqui da plateia, da sala. Eu primeiro quero falar daqui da apresentação das gurias, da Gabi e da Ana, porque eu concordo muito com elas, acho que é muito importante essa coisa da gente se colocar em espaços onde a gente vai fazer relações. A gente vai sem a pretensão de fazer relações, mas a gente faz as relações, né? E ter encontrado as gurias no Fórum de 2024 foi muito legal, porque o que mais nos chamou a atenção naquele momento foi essas gurias passaram ali por várias situações que todas nós passamos, né? Que é estar num curso que não nos prepara porque a gente quer fazer, mas tudo bem, é isso. Realmente um curso não prepara a gente para tudo. A gente vai ter que buscar além, isso é fato, em qualquer área. Mas, claro, a gente tem uma base linguística forte, a gente tem uma teoria forte, né? Então, quero ressaltar que concordo muito com o que as gurias falaram e até me emocionei, porque a gente nem imagina, às vezes, quanto está ajudando as pessoas no seu percurso. E eu também tive pessoas que me ajudaram muito, como a Ana Elisa Ribeiro, foi uma pessoa que me ajudou, tanto que a minha dissertação virou livro sobre revisão de texto acadêmico, coisa que eu nem pensava em fazer, e ela fez isso por conta própria, né? Então, concordo nesse ponto. Mas a minha pergunta é para a Ingrid. A Ingrid está online ainda? Se ela estiver aí. A Ingrid. Tá. Ela nem esperava. A Ingrid, eu sei que ela está fazendo uma pesquisa bem extensa, foi uma das pessoas que ajudou a compartilhar essa pesquisa e rodar, só que essa guria está fazendo um trabalho de pesquisa que tem muitas perguntas nesse questionário dela, e eu fiquei pensando como que ela vai analisar tudo isso, meu Deus, mas eu compartilhei. Ingrid, queria que tu só dissesse assim, pensando no percurso de pesquisa, que eu acho que é uma forma muito importante, é uma das melhores formas para a gente se formar revisor, é entrar para a pesquisa. Porque na pesquisa a gente está estudando a teoria linguística, a gente está olhando para as pesquisas anteriores. Claro que a prática é fundamental, mas a pesquisa anda junto, gente, a teoria anda junto. Eu queria aproveitar e perguntar para a Ingrid, da tua pesquisa, qual está sendo o teu maior desafio nesse momento, considerando essa grande quantidade de dados que tu tem?
fala rapidinho, porque daí de qualquer coisa eu tenho outra pergunta para outra pessoa depois. Tá, eu mais uma vez uso o espaço para agradecer, né? Felícia foi uma pessoa e estou muito feliz de poder conhecer você, mesmo que de forma virtual, porque você foi muito importante nesse processo. Eu terminei minha pesquisa ano passado, eu já defendi, ela já está pronta. Então, assim, foi bem complicado, porque de fato eu tinha muito material, mas como eu falei em relação à metodologia, a própria análise temática, ela me direcionava justamente para os objetivos. Então, eu só selecionava de todo o material que eu tinha aquilo que se relacionava de forma mais íntima com o meu objetivo. Eu deixei muita coisa para trás. E, inclusive, na banca teve uma professora que é Vanessa Fonseca Barbosa, ela me sugeriu de organizar esse material, esse corpus, e deixar em algum repositório para que possa ser acessado por outros revisores, caso tenham interesse, né, de fazer outras pesquisas, porque é um material muito rico que abre margem para muitas análises sobre muitas perspectivas, né? Então, foi bem complicado, mas o que me direcionou foi isso, foram os objetivos, entende? Sim, entendi, perfeito. De fato, tu já defendeu tanto que eu vi que tu, inclusive, divulgou quando ia defender. Falha minha. Mas Sim. vale a pergunta igual de qual foi a maior dificuldade. Mas isso significa que se tu tem tantos dados ainda, tu precisa publicar, né? Que a gente está precisando de gente publicando. Então, tu pode Sim. começar a distribuir uns artigos por aí. A revista Gutenberg, por exemplo, da Federal de Santa Maria, está sempre recebendo artigo, é aberto, contínuo. Então, tu já pode mandar um texto para lá. Estamos aguardando, tá? Sim, O pessoal está sim. perguntando ali no chat se teu texto já está disponível. Então, aproveitem esse chat aqui também para compartilhar links de coisas que vocês acham que os colegas têm que ler. E eu tenho notado isso bastante também, gente. Assim, eu noto que vocês estão falando sobre coisas muito importantes da área da revisão de textos, mas eu também estou notando que vocês não estão trazendo aquelas tantas referências que vocês podiam estar trazendo. Então, tem que ler o que está acontecendo. Então, ó, vai lá, pega a tese da Felícia, que já está no Lume lá na URGS. Ela pegou e coletou 15 anos de revisão de texto, papel do professor, do revisor de texto. Vai lá ver, tem 35 pesquisas, pelo menos, para o pessoal ler e começar a citar, né? Isso aqui estou falando geral, para todo mundo. Até quem fez mesa redonda e tal. Porque, assim, é difícil também, na nossa vida atual, dar conta de tanta leitura. Mas, se a gente já foi picado pela mosca da revisão, a gente vai ter que abraçar essa bronca, não tem jeito. Então, tem que ler o que está saindo, né? É isso. Obrigada, Ingrid, parabéns pela tua pesquisa. Muito obrigada. Se me permitem, só um comentário. Ela não foi publicada ainda, porque os técnicos administrativos na UFPB estão em greve, mas eu posso compartilhar via e-mail. Sigam a Ingrid lá no Instagram, então, para acompanhar a hora que a coisa sair. Qual é o Instagram mesmo, Ingrid? Repete para nós. Vou colocar aqui no chat. Isso, bota no chat aí. Obrigada. 5 minutinhos, temos mais alguém que quer fazer uma pergunta? Olha eu mediano, tomando lugar da colega. Ah, lá tem uma. Obrigada. É para a Ingrid também. A Ingrid está conosco ainda. Uhum. Ingrid, eu achei muito interessante o teu trabalho, na verdade fascinante, que é um trabalho hercúleo, né? Você fez uma coleta de muitas respostas, né? E como você mesmo disse, né? Entre as muitas dificuldades, você teve que deixar muita coisa para trás. E fazendo um link entre o comentário que a professora fez quando a gente terminou a apresentação, né? Em relação à lembrança mesmo de que o revisor é uma função, né? E não uma profissão. Me interessa saber muito, assim, no sentido de que o seu trabalho, ele vem dessa área da política linguística, né, que tem uma aplicação muito prática, né? A gente consegue visualizar a concretude da política linguística, uma coisa material. E se você tem aí vem a pergunta, né? Se você tem a intenção ou o interesse de fazer com que essa pesquisa ela extrapole o meio acadêmico em si, né? E acabe atingindo de alguma maneira, né? Em outros gêneros, principalmente, a comunidade, porque eu vejo assim como a tua pesquisa tem essa força mesmo de movimentar a reflexão em relação à função social do revisor para que a gente consiga trabalhar e batalhar nessa luta pela regulamentação, né, da profissão de revisor e revisora de texto, né?
Sim, você se chama Ana, é isso? Isso. Ana, então, de certa forma, ela já extrapolou um pouco, porque uma das partes do meu trabalho era justamente a parte prática. Então, eu elaborei, além de toda a pesquisa que eu fiz, eu elaborei um mini curso a partir da parte teórica e dos resultados que eu encontrei para estudantes de graduação em letras. Esse curso foi oferecido de modo remoto, teve 5 encontros de 3 horas, com um certificado de 30 horas, porque teve a parte da leitura, né, e a parte prática em si. Então, todo o minicurso ele visou, né, de fato, trazer essa discussão do revisor de textos como agente de política linguística. Então, por isso que eu disse que foi um recorte, né, o que eu apresentei hoje, assim. Eu trouxe tanto a parte desde como que se elaborava um orçamento, por onde começar, né, a prospectar clientes. Inclusive, eu tive muita dificuldade para poder encontrar os revisores na época da minha pesquisa, e o que me ajudou foi a página do Instagram do Fórum de Revisão. Eu fui lá, fui seguindo pessoa por pessoa, mandando mensagem no direct, um por um, e quem me respondia, eu mandava o link, e foi assim, uma coisa bem manual mesmo. Eu acredito que quem conseguiu terminar o curso, posso estar equivocada agora, mas eu acho que foram 15 alunos, 30 se matricularam, somente 15 terminaram, e eu acredito justamente por causa dessa densidade mesmo, né? Toda semana tinha a parte prática mesmo de revisão, voltada para textos acadêmicos, então os estudantes faziam a revisão e eu revisava essa revisão comentando na aula seguinte, no começo da aula seguinte. Respondi? Mas penso em levar esse curso adiante em outro momento. Elaborar mais, trabalhar mais, amadurecer e levar adiante em outro momento. Obrigada, então, pela sua resposta. E queria aproveitar, já que a gente está falando de pesquisa, né, indicar uma pesquisa de um colega da professora que está mediando aqui comigo a mesa, da UFSM, a pesquisa do Jean Silveira Rossi. Ele está mapeando, né, a formação de editores, ele está fazendo uma tese de doutorado sobre a formação de editores. Então, para quem tiver interesse, Jean Silveira Rossi, R-O-S-S-I, né, ele está fazendo, então, uma busca por todos os cursos de produção editorial, acredito que também de edição em letras, para mapear qual é até o perfil do estudante, o perfil da graduação, que formação é essa, o que se espera, né, do formando, do graduado em edição, enfim, elementos que a gente precisa ter, né, para pensar na nossa atuação como revisores. Então, eu agradeço. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Mas, sim? Claro, o microfone é seu. Eu só gostaria de fazer um comentário rapidamente. Na realidade, a Luísa levantou a questão, né, dessa inquietação que nós temos na graduação, da questão da formação, né, que a gente não tem disciplinas que nos formem para a função de revisores de texto. Então, só gostaria de compartilhar aqui com vocês a minha experiência no sentido de que, quando eu fiz o concurso para o INCAPER, para ocupar a vaga de revisor de texto, né, eu tinha apenas a questão de toda a formação, né, do curso de letras e tal, mas não tinha nenhuma experiência como revisor de texto, porque não tive nenhuma disciplina dessa natureza durante a graduação. Então, o que eu fiz, né? Com a prática, além da prática, né, que eu fui adquirindo, eu também busquei a capacitação. Então, eu fiz o curso de especialização de revisão de texto na PUC de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né? E também fiz curso de revisão de texto da Unesp. Então, assim, a dica que eu deixo é o seguinte, que existem alternativas que a gente pode buscar, né, para a gente se profissionalizar, para a gente se capacitar, além, obviamente, da formação que a gente recebe na graduação em letras. São bem acessíveis, assim, pensando financeiramente. Não é um curso de especialização, longo, caríssimo, são cursos curtos, breves, né?
que ali a gente consegue parcelar, faz um por ano, e inclusive umas gurias me perguntaram, eu sempre indico a Universidade do Livro, também fiz, muito bom. Isso aí. Cursos rápidos, né? A graduação não. A pós-graduação na PUC não, é um curso de pós-graduação mesmo, né? Então ele demora mais. Agora os da Unesp são pequenos, são cursos curtos, assim, de 3 meses, se eu não me engano, né? Pode ser feito à distância, o que facilita também. Enfim, existem essas alternativas, então fica a dica aí para quem está também com essa inquietação que é nossa, né? Obrigado. De nada, Marcos. Se a gente pudesse ficar aqui, né, conversando e falando sobre essa função que a gente tanto ama, né, seria ótimo. Mas que lutamos tanto, né? Bom, enfim, mais uma vez quero agradecer a todos e todas que participaram aqui pessoalmente, presencialmente. Pode. É que a gente tinha se programado para falar 15 minutos, a gente falou 10 e a gente esqueceu de comentar da Isa e da Paloma, que está aqui, que a gente agregou para a nossa organização do fórum e contribuíram muito. E daí eu mandei mensagem para elas, apareçam lá para eu comentar de vocês. Daí a gente se perdeu ali no tempo e esqueci de comentar. Então, Isa e Paloma, muito obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário? Agora é o segundo último, ou o terceiro último. Obrigada. O último comentário, na verdade, é mais em caráter de homenagem. Nós gostaríamos de agradecer publicamente a Felícia e a Anelise em espírito, que não está conosco agora. E agradecer principalmente por confiarem na gente, né? E a gente trouxe muita gente junto para esse processo, mas por nos convidarem para sediar e acolher o fórum. E principalmente porque a Felícia já vinha falando sobre isso, né? É preciso que outras pessoas, em especial outras mulheres, acreditem na gente para que a gente continue fazendo e acreditando e acontecendo. Então, eu te trouxe uma lembrancinha para você também. Não vai caber, então. Não vai Obrigada. Agradeço. Aí sim, era o último. Então, com essa linda homenagem à professora Felícia, que não quer se pronunciar porque está muito emocionada. Não, ela quer se pronunciar. Vou mandar um beijo para quem está online. Porque eu já vi que tem gente ali que eu conheço, que está de olho. Um beijo para todo mundo, Então, gente, pela última vez, eu quero agradecer a presença de todos, todas online, fisicamente aqui. Muito obrigada aos inscritos, aos trabalhos maravilhosos. E a gente se vê no próximo fórum. Uma boa noite.